Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos acompanhando aqui no nosso programa Bate-Papo Verde dos Mente Verdes. Ai, meu Deus. É um programa que acontece todas as quartas-feiras, às 19h30, onde nós convidamos personalidades importantes e interessantes que, no seu dia a dia, colaboram para um planeta melhor. O nosso objetivo é ampliar, conscientizar as pessoas de um cuidado e de uma preservação, equilíbrio do nosso planeta. Eu sou Kira Luá, sou artista, ativista ambiental e cultural. Temos aqui o Pedro Campos, nosso colaborador, nosso produtor aqui. Ele é historiador, artista, ativista ambiental e cultural. E hoje temos também a nossa curadora, a Marivane Alencastro, que com muito carinho faz a nossa curadoria. E hoje o nosso convidado especial é o Eduardo Jorge Sobrinho, uma personalidade política que desde os anos 80 vem batalhando nas questões ambientais. Ele é formado em medicina, especializado pela USP em medicina preventiva e saúde pública, foi secretário de saúde do governo Heloísa Erundina e Marta Suplicy, foi secretário estadual do meio ambiente do governo José Serra, e vai contar muito mais do que ele fez e tem feito, e hoje nós vamos discutir essa questão da escala 6x1, né, que é uma discussão nacional. E, pelo que eu sei, se eu não me engano, em 2014, ele fez já uma emenda sobre essa questão trabalhista para diminuir a carga horária dos brasileiros. Então, ele vai comentar tudo isso e muito mais aqui com a gente. Então, seja bem-vindo. Bom, para seguir o script da Kira, eu tenho que dar bom dia, boa tarde e boa noite para todos vocês. E também um abraço aí para o Pedro, uma saudação para o Pedro. E uma satisfação, porque a Kira não falou, mas eu sou baiano, graças a Deus. Isso. Mas eu sou também um pouco gaúcho, porque meu pai era capitão médico do Exército, e quando eu nasci em Salvador, com 3 meses de idade, ele foi transferido para Porto Alegre. E eu morei em Porto Alegre até 2 anos de idade. Tem até umas fotos minhas lá no Parque Farroupilha, usando uma boininha que ele arrumou, deve ser uma boina gaúcha. Então, eu sou um pouquinho gaúcho também, até 2 anos de idade. Depois transferiram ele e minha mãe, foram transferidos para João Pessoa. É mais quente, né? João Pessoa. É mais quente e as praias são bem melhores. Né? Mas é uma satisfação falar com vocês aí desse estado tão, assim, tão tradicional na história do Brasil, estado rebelde, estado combativo, né? Estado de fronteira, né? É uma coisa muito bacana. O tema a Kira já falou, que essa história do debate da jornada de trabalho. Só um minutinho, está muito baixo, eu quase não estou escutando. Você está escutando aí, Pedro? Tá tudo certo, tá dando para ouvir sim. Fica um pouquinho mais perto, melhor, mas tá ótimo, sem problema. Eu tenho que falar mais alto? Não, assim, mais pertinho assim, dá para enxergar. Senta um pouco mais pertinho, dá para ouvir bem. Tudo certo, mas dá para ouvir sim. Fale aí, que você que entende. Eu já estou com 75 anos, você parece bem mais jovem. Tá ótimo. Então, Akira, eu posso já, para não cansar nossos telespectadores, não sei como é que chama isso, ou rádio ouvintes, ou rádio não sei o quê, Instagram ouvintes, etc., não sei como é que é. Eu queria fazer 4 observações sobre esse assunto tão importante que é a jornada de trabalho. Mas antes,
se você me permite, eu faço um pequeno introito. Que Só um segundo, Eduardo. Só mandar aqui, o pessoal já está comentando aqui na nossa live, né? Muito bom estar aqui. Boa noite a todos. A Mari, nossa companheira que está nos ajudando aí, que faz a curadoria com o nosso contato, agradeceu aqui você pela entrevista, mandou uma boa noite. O Partido Verde Poá também, o pessoal de Porto Alegre do Partido Verde também está acompanhando a nossa live. Então, bem-vindos, obrigado a todos que estão aí presentes. Isso aí, Jorge, pode começar então, contar um pouco da sua história. Então, eu queria fazer, antes de entrar direto no mérito, na questão da tramitação dessa discussão da jornada de trabalho no Congresso, eu queria fazer um pequeno introito da minha fé parlamentarista. Aliás, eu estou falando para o estado de Raul Pila, que é o patrono da luta pelo parlamentarismo no Brasil. Deputado, médico também, jornalista e político do Rio Grande do Sul, Raul Pila, foi do Partido Libertador e foi o grande propagandista e defensor do parlamentarismo no Brasil. Podemos um dia conversar especificamente sobre essa história, sobre Raul Pila, sobre o parlamentarismo, né, por que o parlamentarismo é mais democracia do que o presidencialismo, etc. Mas não é o caso, não vamos ter tempo para isso, mas eu digo uma coisa, né? Dos 3 poderes das repúblicas representativas liberais, que são o judiciário, o executivo e o parlamento, indubitavelmente, seja em parlamentarismo ou seja presidencialismo, o parlamento é aquele dos 3 poderes o mais sintonizado com o conjunto da variedade, da diversidade de opiniões de um país. Porque lá estão representadas todas as forças políticas, ao contrário do executivo, que às vezes é uma coligação, às vezes são poucos partidos. O parlamento está sintonizado com o conjunto, desde os mais conservadores, liberais, socialistas, reformistas, etc. Né? Então, eu considero que o parlamento é a alma da democracia representativa liberal, a alma mais popular, mais aberta à pressão e à sintonia com as diversas opiniões opiniões de um país. E nós temos hoje, atualmente, o pior Congresso desde a redemocratização. Parece que isso é um consenso nacional. Né? É ruim, é péssimo esse Congresso nosso atual. Né? Viciado em emendas parlamentares, é uma coisa absurda. Em vez de ficar pensando em leis, em planejamento e controle do executivo, que são as funções nobres de um parlamento, ele fica o tempo todinho discutindo se eu vou comprar uma coisa para aquele município X, Y, Z, onde eu tenho voto. Essa história, essa febre de emendas, que não tinha na minha época, eu fui deputado 5 mandatos. 20 anos eu fui deputado na época que eu era do Partido dos Trabalhadores, e não era assim, não. Hoje, o nosso Congresso está viciado em emendas. E numa quantidade, num absurdo de orçamento à sua disposição, que as emendas se transformaram em compra de voto. É compra de voto. Que torna desigual qualquer disputa eleitoral. Você não tem como é que o Pedro, a Kira e eu, por exemplo, que não são deputados, vão disputar com um sujeito que tem à sua disposição milhões de votos para despejar nas suas cidades de influência. Pois bem, mesmo esse Congresso péssimo que nós temos hoje, aonde é que surge ideia, onde é que pode surgir ideias inovadoras? Lá. É o caso, por exemplo, da discussão da jornada de trabalho. Meus amigos, desde a redemocratização, eu fui deputado constituinte, 87, 88 eu era constituinte. Era o responsável lá do Partido dos Trabalhadores pela área da Seguridade Social, assistência social, saúde e previdência, eu era o responsável. Desde aquela época, em 87, 88, quando a Constituinte reduziu a jornada de trabalho oficial de 48 para 44, né, foi a Constituinte de 88 que fez isso, era 48, nós reduzimos para 44 a jornada de trabalho semanal. Se passaram quantos anos? 30 e tantos já, né? 30 e tantos anos. Executivos, governos de partidos variados. A maioria desse tempo, o Brasil foi governado por um partido social-democrata ou por um partido meio marxista, meio socialista, meio marxista. E nenhum dos executivos, mesmo desses partidos social-democratas e socialistas quase marxistas, tomaram a iniciativa
e levantar a questão da redução da jornada de trabalho. Vocês já pensaram nisso? Já atentaram para isso daí? Aonde surge a ideia? Aonde surge a discussão? 30 e tantos anos depois, que a gente reduziu de 48 para 44, no Congresso. Mesmo nesse Congresso muito ruim que nós temos hoje, né? Portanto, eu insisto nisso, né? Com todos os defeitos, com todos os problemas, o parlamento ainda é o local mais aberto, mais sintonizado com a variedade de possibilidades de opiniões numa sociedade democrática. Não, feito esse introito, e depois podemos deixar para o futuro uma discussão sobre o parlamentarismo e as diferenças entre presidencialismo e por que eu considero o parlamentarismo mais democrático do que o presidencialismo, para outra ocasião, se for o caso, se vocês quiserem. Posso voltar a esse assunto. E aí, entro na encomenda da Kira, né, que é comentar essa discussão que está tendo agora no Congresso Nacional, a partir da emenda de uma deputada aqui de São Paulo, da redução da atual jornada de trabalho, primeiro de 6 dias, passando para 4, eu acho que ela quer, e reduzindo de 44 para 36. Né? Essa é a proposta de emenda constitucional registrada agora recentemente, né, no Congresso. E está tendo uma discussão enorme. Ontem mesmo eu tive uma discussão aqui de quase 2 horas com um presidente de uma das centrais sindicais, com o presidente da Associação Comercial aqui de São Paulo, durante 2 horas, um debate com eles, um debate assim bastante animado sobre esse assunto. Né? Eu queria, então, fazer 4 observações. Primeira, quando essa emenda agora do 6-1 para 4-3, e de 44 para 36, eu digo que já existia emendas desse tipo apresentadas no Congresso Nacional. Eu, inclusive, em 1995, apresentei uma emenda constitucional, com todas aquelas 70 e tantas assinaturas, passou na Comissão de Justiça a sua admissibilidade, que é a emenda constitucional 271/1995, de minha autoria, que é praticamente igual a essa, né? Reduzia de imediato de 44 para 40 e reduzia progressivamente, dava um prazo grande de progressão para poder adaptar a economia, até chegar em 30, no meu caso, eu falava em 30 horas semanais. Essa emenda minha convivia com a outra emenda de um deputado, se não me engano, do PCdoB. A minha era 271/95, a dele era 231/95, e essas 2 emendas já foram examinadas pela Comissão de Justiça da Câmara e podem entrar a qualquer momento em discussão numa comissão especial, que é uma emenda constitucional. O presidente da Câmara nomeia uma comissão especial para analisá-la e votá-la antes de chegar no plenário. Como eu deixei de ser deputado em 2003, o regimento manda arquivar os projetos de lei dos deputados que não voltaram, que não quiseram mais se candidatar. Eu não perdi a eleição, eu não quis mais ser candidato. Mas a minha emenda foi desarquivada, porque os deputados podem desarquivar, porque quando você tem uma emenda constitucional, ela deixa de ser sua somente, porque para ela tramitar, ela tem que ter o apoio de mais de 170 outros deputados. E desses 170 outros, sempre tem alguns que continuam, né? Então, a nossa emenda está lá. Foi arquivada, desarquivada, foi arquivada, foi desarquivada. A última vez que foi arquivada foi agora, em dezembro de 2003. Portanto, né, essa é a primeira observação. Essa não é a primeira emenda desse tipo. A minha e a do nosso colega lá do PCdoB, que é de 95 também, já é desde 1995. E essas 2 emendas, pelo menos, elas estão já prontas para sendo desarquivadas e ir para a comissão especial. Essa nova agora, ela seria anexada, né, e vai junto com essas 2, e é uma coisa muito interessante, porque pode ganhar tempo. Não precisa mais passar novamente pela Comissão de Justiça, ter admissibilidade, discutir se é... Não, é só desarquivar a nossa, que é a 2, vou repetir. Quem quiser pode entrar lá no arquivo da Câmara Federal e vai ver. A emenda é 271/1995, Eduardo Jorge. Então, essa é a primeira observação. A segunda observação é por que eu acho isso tão importante hoje, né? Eu acho que é uma coisa tão óbvia, eu acho, né?
e é uma tendência mundial, mas é sempre bom explicar assim, as razões principais. Né? Tem gente que encara do ponto de vista econômico, tem gente que encara mais do ponto de vista social. Eu encaro mais do ponto de vista da saúde, da sanidade, do equilíbrio das famílias. É muito difícil hoje para uma família trabalhadora e uma família de classe média, né, dar assistência segura que é a família, o porto seguro. A gente ter pai, ter mãe, ter irmãos, é uma coisa muito boa. Né? É um local onde a gente é querido, né? Mesmo na sociedade difícil, agressiva, às vezes, muito, muito competitiva, né? A gente tem certeza que a gente tem um local que é um porto seguro de afetividade. Né? E hoje, né, é muito difícil. Eu e minha mulher, que somos do século XX, tivemos muitos filhos, 6. Então, mas era outro século, era outra situação. Hoje eu vejo pelos meus filhos, que também tem 1, 2, né, como é difícil, né? Como o tempo é escasso, né? Como é apertado para esses jovens pais e mães formarem a sua família, darem segurança aos seus filhos, darem assistência. Imagine uma dona de casa que mora aqui, por exemplo, numa grande cidade como Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, atravessa 1 hora e meia de ônibus, trabalha 8 horas, tem a hora de almoço, depois volta 1 hora e meia de volta, chega 12 horas quase fora de casa todos os dias, e ainda tem um pedaço do sábado. Então, a família, que eu acho uma coisa muito importante para a estabilidade social, para a coesão social, para a formação psicológica, uma coisa hoje tão importante. A epidemia que a gente tem hoje de distúrbios na área de saúde mental é uma coisa impressionante, o SUS. A sobrecarga da questão da saúde mental no SUS é muito grande, né? Eu vejo por esse aspecto da família, né? Dar um pouco mais de tempo para que os pais e as mães trabalhadoras de classe média, de todas as classes sociais, possam dar uma boa assistência e formação, e carinho e afeto aos seus filhos, é uma coisa fundamental para um país. É uma coisa que eu quero para o meu país. Eu acho que a gente deve desejar para o nosso país. E esse passo, nessa discussão da redução do jornal de trabalho, é uma contribuição importante nesse aspecto. Né? Um pouco de tempo a mais que a gente tenha para a família vai ter um significado muito grande para o Brasil. Para o Brasil. Para os brasileiros e para o Brasil como um todo. Além do que, tem um outro aspecto, né, que é um aspecto da modernidade, né, da tecnologia, do avanço extraordinário da automação de todos os tipos, em todas as áreas, que é uma coisa vertiginosa. E cada vez mais vai ser raro um trabalho formal para um pai de família, para uma mãe de família. Então, eu sou um médico concursado há 48 anos da Secretaria de Saúde do Estado, né, de São Paulo, concursado do SUS. E é muito importante a gente ter uma estabilidade de trabalho. Né? É muito diferente você ter um trabalho formalizado, que te dá garantia que você não vai ficar sem um rendimento para sustentar a sua família daqui da noite para o dia. E isso está se tornando cada vez mais raro. Então, acho que uma das orientações de reformas trabalhistas mais importantes é como dividir melhor o trabalho formal escasso. E isso vai ser cada vez mais escasso, porque a tecnologia não para de crescer em sua capacidade de substituir o trabalho direto, físico, mental e físico do homem e da mulher. Então, nós vamos precisar dividir melhor a oportunidade de ter um trabalho formalizado. Reduzindo, nós vamos ter mais chance de dividir mais trabalho formalizado, menos trabalho precarizado. Então, essa é outra preocupação desse século, e que só vai crescer. A terceira observação que eu faço é que realmente você, vivendo num mundo globalizado como a gente vive hoje, cada vez mais globalizado, que essa é uma tendência irreversível, o planeta que a gente achava que era muito grande no século passado, descobrimos que ele é muito pequeno. Essa é uma das grandes contribuições da política ambientalista mundial do final do século. O mundo não é grande, o mundo é pequeno. E os recursos não são infinitos, os recursos são finitos. Então, o mundo é cada vez mais globalizado e a tendência é que o nacionalismo mais estreito, mais primeiro a Alemanha, primeiro os Estados Unidos, primeiro o Brasil, primeiro a Rússia, primeiro a China, que foi a tônica no final do século XIX, século XX,
seja substituído por uma racionalidade de uma governança mundial que está ainda dando seus primeiros passos. A ONU, por exemplo, no final da Segunda Guerra Mundial, é a primeira experiência exitosa. Teve a primeira das Ligas das Nações, que fracassou. A ONU é a primeira experiência exitosa da humanidade no caminho de uma governança global. Ainda muito incipiente, porque nós estamos tratando de uma novidade de apenas 70 anos na cultura humana, que é de milhares e milhares de anos. Mas essa é a tendência. E não existe um trabalho sério de discussão multilateral em relação à questão da regulação da jornada de trabalho mais uniforme no mundo. Não existe. Existe a OIT, que é um órgão da ONU muito importante, onde são discutidas questões muito importantes de liberdade sindical, de direitos dos trabalhadores. É muito importante que o Brasil participa da Organização Internacional do Trabalho, que se chegue a acordos multilaterais, mas nessa questão da uniformização da jornada de trabalho, para evitar que alguns países explorem de forma desabrida e desumana e quase de forma escravidão disfarçada a sua própria mão de obra, e com isso provoca um dumping trabalhista e social contra os países onde os direitos dos trabalhadores são mais respeitados. Isso realmente é um problema, né? Quando você reduz a jornada, como a Europa vem fazendo, os países mais de orientação mais democrata cristã, mais liberais, mais social-democratas da União Europeia, que é hoje o local mais avançado em termos de políticas ambientais e sociais do mundo, é a União Europeia, fazem esse esforço, né, em reduzir, eles sofrem uma concorrência desleal de países, por exemplo, como a China, onde a classe trabalhadora, às vezes, tem que trabalhar 12 horas por dia, mora em alojamento dentro da fábrica, não tem previdência social. Então, essa discussão é real. Não há dúvida que isso aqui é real. Os países que avançam nessa questão de um respeito maior numa jornada de trabalho mais humana, né, eles sofrem, no nível mundial, de um mundo globalizado, uma concorrência desleal de países como esse país autoritário que é a China, que impõe à sua classe trabalhadora um regime praticamente de escravidão disfarçada. Bom, mas essa é uma coisa real que quem tem que avançar. E se isso vai avançando a governança global. É uma coisa de médio e longo prazo. Mas é uma realidade. As pessoas que às vezes se opõem à redução, eles argumentam com esse fato que é um fato real. O país que avança no respeito ao seu próprio povo, né, às vezes tem que enfrentar uma concorrência desleal de países que exploram de forma desumana o seu próprio povo. Também existe problemas de adaptação, né? Eu vejo muitos debates. Nesse debate que eu vi em São Paulo, o presidente da Associação Comercial estava dizendo que os comércios, principalmente o comércio que trabalha com bares, com restaurantes, com turismo pequeno e médio, né, tem dificuldade de absorver economicamente uma redução desse tipo. Eu não duvido que sim, né? Então a gente tem que fazer uma discussão muito racional, não pode ser uma discussão de lacração. Você é traidor do povo, você é a favor do... Não, tem que ser uma discussão sensata, uma discussão racional para que a economia do país tenha condição de absorver um avanço desse tipo do ponto de vista social. Não pode ser uma coisa radicalizada, nem apontar o dedo para lá e para cá, como às vezes acontece nesse país polarizado, extremado como é hoje o Brasil, entre as forças de um lado e de outro, né? Então, eu acho que tem que ser uma coisa mais racional. O Chile acaba de fazer uma modificação desse tipo, né? O Chile, que tem uma democracia liberal representativa mais consolidada e mais ativa, né, acaba de reduzir de 44 para 40. 44 para 40. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma discussão bem calma sobre isso, evitar buscar proveitos meramente políticos e eleitorais, porque realmente precisa haver uma transição, precisa haver um acordo, né, na sociedade do que é possível a gente fazer hoje. E, finalmente, a última observação, já chegando nessa questão, né, que é a questão de mérito e de tramitação, eu dou uma opinião minha, né, que embora eu seja o autor de uma emenda que é praticamente igual a essa atual, mas eu tenho uma experiência legislativa longa, né? Eu sou autor da lei de medicamento genérico, a lei do planejamento familiar do Brasil é de minha autoria.
A pessoa, mas você teve 6 filhos? Sim, o planejamento familiar é para ter quantos a gente quer. E eu e minha mulher queria 6, a gente teve 6. Sou autor da lei de planejamento familiar do Brasil. Apresentei a emenda constitucional que garantiu recursos mínimos para a saúde no SUS, também é de minha autoria, de outros amigos meus. Então, eu tenho alguma experiência legislativa, né? Com êxitos em projetos de difícil tramitação. Esse medicamento genérico, ele tramitou durante 8 anos. 8, para chegar no acordo dessa lei atual, que a gente conseguiu aprovar perto do ano 2000. Então, veja, né? Eu não sei o que a deputada atual pensa, né? Mas quando eu pensei e apresentei a emenda em 1995, que é essa emenda que continua valendo lá no Congresso, se alguém desarquivá-la, eu sei que é uma negociação. A gente apresenta muitas vezes um projeto que tem um horizonte e tem um caminho para chegar no horizonte, né? E num Congresso, novamente, com forças muito heterogêneas, desde os mais conservadores aos mais reformistas, né, você vai caminhando de acordo com as possibilidades de negociação. A minha opinião, mesmo sendo autor de uma emenda muito semelhante dessa atual, que está em evidência, né, é que se a gente no Brasil hoje chegasse a um acordo entre os setores mais conservadores e mais reformistas, de reduzir imediatamente a jornada de 44 para 40 e de 6 dias de trabalho para um dia de descanso para 5 e 2, seria um avanço plenamente absorvível pelas dificuldades dessa conjuntura da concorrência internacional, da dificuldade, da heterogeneidade do nível das empresas brasileiras, pequena, média e grande, né? Você reduzir, na minha opinião, de 44 para 40 e de 6-1 para 5-2 é algo que o Brasil já está maduro para receber. Suportar as adaptações econômicas, melhorar um pouco, mas já é alguma coisa para a vida das famílias, dos trabalhadores, seria um bom acordo que o Brasil acolheria com muito bom grado, que o Congresso Nacional aprovasse. Depois de 30 e tantos anos, que a gente diminuiu de 48 para 40, diminuir agora de 44 para 40. 44 30 e tantos anos que a gente diminuiu de 48 para 44, agora 30 e tantos anos depois, a gente diminuiria de 44 para 40, em vez de 6-1 na semana, nós passaríamos de 5-2. E, é claro, outros acordos trabalhistas entre patrões e empregados podem reduzir um pouco mais, etc., né? E nós vamos continuar essa discussão nos próximos anos, tentando chegar em níveis mais avançados, né, de redução. Mas, no momento, eu acho que esse seria um bom acordo e seria muito bem recebido, muito suportado pela economia brasileira, muito compatível ainda com essa concorrência desleal que países como a China fazem em relação aos outros países, com a superexploração dos seus trabalhadores. Eu acho que dá para a gente dar esse passo. Essa é a minha opinião. Muito bom, Eduardo. O pessoal está comentando aqui, o Alen Castro também colocou ótimas colocações. E foi como você disse, né? Acho que eles colocaram esse projeto, né, 4x3 para negociar e chegar num 5-2, né? Você joga lá no alto para depois negociar. Quando negocia, você consegue equilibrar de alguma forma. Então, acho que vai vir muito nesse formato, né? E já em 95, 94, quando você colocou essa emenda, já existia essa discussão e não foi colocada adiante, né? E quantas formas de trabalho foram se modificando, muitos empregos hoje não existem mais, né? E daqui a 10 anos muitos outros empregos não vão existir, a questão do acesso à internet, do home office. Então tem diferentes formas de negociação que podem acontecer entre o patrão e o empregado para que ninguém sobrecarregue, né? Principalmente o empregado, que geralmente ele que é o que mais sobrecarrega, né? Então é muito interessante essa visão, essa mudança das formas de trabalho que vão vir a cada vez mais fortes com o avanço da tecnologia, né? E essa discussão é muito importante, né? Que realmente foi o outro ponto que você disse, a questão da saúde, né? Da questão do cuidar da família, de ter o seu tempo de descanso, ter o seu tempo de estudo. Então, tudo isso faz toda a diferença para que as pessoas consigam ter uma vida aí muito melhor, né?
Eu até Tá no gostaria mudo, também de Kira. dizer Agora foi. que... Está ouvindo? Sim, Isso. pode falar. Além de toda essa questão da saúde física, mental, a questão da família, também é um tempo, um espaço que as pessoas têm para poder também ter oportunidade para crescimento, né? Crescimento intelectual, né? Profissional, espiritual também, né? Que elas possam estudar, se aperfeiçoar também, porque nessa escala de 6 por 1, ou você descansa, ou você arruma a casa, ou você estuda, né? E é um estresse, né? É um estresse, assim, que a pessoa realmente deixa ela muito cansada e irritada, e dá todos os problemas mentais que a gente conhece. Então, e eu acho que, assim, no momento que a gente está, como o Pedro falou, e o senhor também, eu acho que a gente podendo já diminuir um pouco e mais para frente para 4 por 3, né, que seria o ideal, a gente vai caminhando devagar, né? Já é uma coisa, já é uma conquista, né? A gente não pode retroceder, né? O Alencar perguntou qual o roteiro para que o PV tenha espaço e força para ser o fiel da balança nessa mediação. Eu acho que, pelo que eu acompanhei, né, os deputados do PV votaram a favor, né, assinaram, né, essa tramitação para que agora, depois, vá entrar em algum momento no Senado e que isso vá mais uma vez para votação. Então, acho que o PV está se articulando para que realmente isso vá adiante, né? Eu acho que isso é isso, né? Eu já até mandei, eu como filiado no PV, desde 2003, quando eu saí do PT, eu até já mandei uma mensagem, lembrando aos nossos colegas deputados federais do PV, que eles podem desarquivar a minha emenda, né? Pois é, né? Ela foi arquivada no final de 2023, eles podem desarquivar. Ela já vai direto para a comissão especial, junto com a outra emenda que tem lá, do PCdoB, essa aí junta com essa terceira que já está aí, já ganha tempo. Já seria uma boa iniciativa, né? Realmente, uma boa ideia mesmo. Espero que eles nos ouçam. Força, né? Vamos pressionar os nossos deputados, porque realmente pode adiantar bastante coisa isso, né? E não pode deixar perder a força, né? Eu acho que é muito isso, né? Porque logo agora já começa já o recesso de Natal, de Ano Novo, então se conseguisse instalar a comissão, né? Porque senão, se fosse analisar do zero essa emenda atual, ela vai ainda para a Comissão de Justiça para analisar a admissibilidade da constitucionalidade da sua tramitação. As nossas já foram examinadas nesse aspecto, né? Então, essa nova agora, da deputada aqui de São Paulo, sim, ela tramitaria junto com essas duas outras, minha e do PCdoB, ganharia tempo, né? Já para o começo do ano que vem, né? Porque agora, nesse final do ano, não se aprova uma emenda constitucional assim em algumas semanas, isso não existe. Sim. Mas a minha emenda constitucional do recurso mínimo federal, estadual e municipal para o Sistema Único de Saúde tramitou durante 9 anos. Foi aprovada. A emenda 29 da Constituição foi aprovada no ano 2000. Eu tinha apresentado lá em 1991. Sim. Não quero dizer que vai demorar tanto, né? Mas também não dá para dizer que vai aprovar até o Natal, né? Nem Papai Noel pode fazer isso. O nosso amigo Guará, aqui, companheiro também nosso do Partido Verde, falou que na Assembleia Nacional Constituinte de 87 e 88, a esquerda propôs uma jornada de 40 horas nas negociações com as forças conservadoras, conseguimos 44, né? Então isso já foi uma luta para fazer 40 e jogou para 44. Esse episódio até eu posso contar melhor, que o Guará comentou, era uma disputa na Comissão de Assuntos Sociais e Trabalhistas, 48 versus 40. Então, 48, 40, 48, 40, 48, 40. Aí foi a votação na comissão, porque antes de chegar no plenário, para a votação final da Constituinte, votavam naquela comissão específica, né? Que é a Comissão de Saúde, a Comissão de Previdência, a Economia, etc. Na comissão que discutia esse assunto, que era da legislação trabalhista, foi aquele embate entre 48 e 40. Foi a votação e ganhou 48. Mas depois, antes de chegar no plenário, né, os 48 e os 40, com medo do que ia acontecer,
porque uma coisa era na comissão, né, com as 20 e poucas pessoas, outra coisa era no plenário com 600 deputados, né? Então, os que eram a favor de 48 e que eram a favor de 40 acharam melhor fazer um acordo com 44 do que arriscar um tudo ou nada, né? E foi assim que ficou em 44, né? Você vê como é o parlamento, né? Tem suas virtudes, né? De criar consensos, né? Fugiram do tudo ou nada e chegaram num acordo de 44 e foi assim que foi reduzido de 48 para 44. Eu acho que agora a ideia é a mesma. Eles botaram 36 para bater no 40 ali, né? Então acho que vai ser bastante. Eu acho que se chegarem, se chegarem as nossas centrais sindicais, que hoje são várias, e os setores empresariais chegarem a um acordo razoável, como eu vi nesse debate que eu tive, estava o presidente de uma central sindical, o presidente da Associação Comercial de São Paulo, quando conversa assim, ou fica assim, ou vai até 36, aí é radicalizado. Mas 40? 40 dá. 40 dá para chegar, né? Então, meu pessoal da área empresarial sabe, né, que 40 dá para chegar. É suportável, dá para aguentar e dá para adaptar. Então, se nesse ambiente do Congresso chega as forças do trabalho e as forças da produção razoavelmente acordadas em torno desse avanço imediato, né, 45-2, eu acho que a tramitação vai rápido, bem mais rápido do que aquela minha lá que levou 9 anos para dar um pouco mais de dinheiro para o SUS. Espero que haja essa, vamos dizer assim, sensatez. Vamos que vamos, né? Eu acho que a gente vai conseguir, sim. Porque a pressão tá bem grande, né? O pessoal está se manifestando bastante no Brasil. Eu acho que vai dar. Eu acho que é uma questão também de informar a população, né? Porque muitos acham que vai baixar a jornada, vai baixar o salário, né? Não existe ainda um consenso de como é que é o projeto. A oposição está falando que o projeto está mal escrito, mas também poucos leram realmente ele ali na íntegra. Veja, quando o deputado apresenta o projeto, Pedro, pode até estar mal escrito, mas o que interessa é o debate da comissão e o relatório que vai ser apresentado pelo relator. Depois dos debates com 20, 30 deputados na comissão especial, o projeto entra de um jeito e sai de outro. Melhor, né? Mais consensuado, corrigido. Né? Fala até que tem um erro de soma, de conta, né, desse projeto. Não tem problema, isso a comissão especial corrige. Sim, não, é muito importante isso, que as pessoas entendam isso também, que é um processo, é uma construção, existe muito debate, vai uma parte, volta, aí eles refazem, aí vai de novo para votação, e aí vê as transições que são necessárias. Né? Sim. O Alen Castro aqui, né, de Santa Catarina, de Floripa, né, nossa amiga conversou aqui, que a pergunta é mais nesse sentido, né, como o PV deve atuar como mediador para chegar nesse equilíbrio, né, se tem força para isso. Foi como você disse, né, você já passou a dica para os deputados do PV, agora eles têm que pegar e levar isso adiante e ajudar nessa negociação com o pessoal, com a Erika Hilton, com o pessoal dos outros partidos que estão puxando essa frente para conseguir acelerar o processo, né? E também levar o debate para mais pessoas. Eu acho que isso que é o mais importante para que as pessoas consigam se informar e, quando tiverem, eu acho que vai ter que ter manifestações mais adiante, como foi a que teve no último feriado agora, sexta passada, e que isso se expanda para o país todo, para as cidades, para que ganhe força e quando chegar no Congresso seja mais fácil para estar passando, né? É muito importante, né? A população tá junto, né? Porque aí mostra a força, né? Se fica parado, não acontece nada. Meia dúzia faz o que quer, né? No Congresso lá. Bem. É muito importante essa conscientização e o povo tá junto, né? Mas é isso, eu acho que Pedro e Kira, não sei se tem mais alguma coisa. Eu gostaria já para aproveitar... Se a gente fala demais, a gente cansa os espectadores. Não, bem tranquilo. Nós temos mais 20 minutos, né? A 1 hora de live no Instagram, ele tem um limite de 1 hora. Então a gente tem mais 20 minutos para estar conversando, contando um pouco da sua história. A Kira pode fazer umas perguntas aí para ti.
Saindo um pouco, então, desse assunto, você fez uma lei, uma emenda, não sei, sobre os remédios, né, que depois veio a ser esses genéricos. Você poderia explicar? Bom, eu sou médico de saúde pública, eu sou médico de saúde pública e sanitarista concursado aqui da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo desde 1976. Minha mulher também é médica, era pediatra, depois fez saúde pública, então desde 76 que a gente está metido nesse trabalho de construção de um sistema público de saúde no Brasil, antes da Constituinte até, né? Então, e nós éramos responsáveis pelas regiões mais pobres da cidade de São Paulo, né? Extremo leste da cidade de São Paulo. Hoje, onde está o estado de Itaquera, do Corinthians, era a região, e naquela época, da década de 70, era uma das regiões mais pobres de São Paulo, e eu era responsável por toda aquela região, e minha mulher era responsável pela região mais longe ainda, depois de... Então a gente está muito metido nessa questão da saúde pública, nos problemas, nos dilemas. Depois eu fui secretário de saúde, depois de ter passado pela Constituinte, e pela criação do SUS, logo depois da Constituinte, a nossa amiga Luísa Erundina ganhou a eleição aqui em São Paulo e me chamou para ser secretário de saúde da cidade de São Paulo, e eu vim. Não tinha como dizer não a uma pessoa como a Luísa Erundina, minha amiga até hoje, muito amiga. E aqui, uma coisa que eu já tinha tido experiência como médico na periferia, responsável pela saúde pública de uma região muito pobre, como secretário de saúde, eu quase arranco os cabelos, que é o peso orçamentário do medicamento. Antes, eu via mais no peso orçamentário das famílias, né? Quer dizer, como a gente não tinha uma lista muito grande de medicamentos disponíveis, né? Muitas vezes as famílias tinham que comprar. Então, era um drama isso aí, né? O peso das famílias mais pobres. E na secretaria de uma cidade gigantesca como São Paulo, imagine o peso disso, né? Aí é multiplicado. Quando eu voltei para o Congresso, em 1991, né, deixei a secretaria aqui e voltei para o Congresso, a primeira coisa que eu fiz foi, eu tinha estudado um trabalho da Organização Mundial de Saúde, mostrando como vários países do mundo tinham essa experiência de ter o medicamento genérico, um medicamento que não ostentava o nome de marca do laboratório oficial, inicial, da descoberta e da pesquisa, depois de um certo tempo. Isso vencia, vamos dizer assim, como se fosse um direito autoral que vence, né? E esses medicamentos podiam ser fabricados com a fórmula original à sua disposição, com os mesmos rigores, com os mesmos componentes, por outros laboratórios vários. E isso aumentando a concorrência, evidentemente, e a oferta, os preços baixavam. Essa era a experiência que a Organização Mundial de Saúde, já lá atrás, isso era a década de final de 80, começo de 90, a Organização Mundial de Saúde, que é o órgão da ONU para a saúde, já recomendava. A Alemanha já tinha, a Suécia já tinha, a Noruega já tinha, os Estados Unidos até tinha uma coisa rudimentar também. Então, eu voltando para o Congresso, em 1991, eu fui no rastro desse trabalho da Organização Mundial de Saúde, fui ver quem tinha a legislação mais rigorosa de todos, era a Noruega. A Noruega tinha a legislação mais rigorosa de genérico do mundo, né? Só tinha o nome genérico, né? O nome e um pequenininho o nome do laboratório embaixo. A Noruega é um país de poucos milhões de habitantes, um orçamento muito generoso, né? Rigor nórdico, né? Mas eu copiei o da Noruega e botei aqui no meu projeto de lei. Foi uma terceira guerra mundial contra mim, porque todos os laboratórios, aqui naquela ocasião, a indústria farmacêutica brasileira estava extinta praticamente. Só tinha laboratórios, principalmente europeus aqui. Era quase 100% da produção. E todos eles fizeram uma pressão tremenda em cima de mim, dizendo que o Brasil não tem condição de fazer isso, está querendo fazer uma coisa que dá certo na Alemanha, que no Brasil não vai dar, o Brasil não tem condição de fiscalizar e exigir o rigor que tem que fazer uma legislação desse tipo. Ele me chamava para debate, eram pressões de todos os tipos, algumas até pouco republicanas,
E eu não tinha muito apoio no Congresso, né, porque o poder dos laboratórios é um poder gigantesco, né? É a indústria, talvez... Até hoje. Depois, eu acho, depois da indústria do petróleo, é a indústria mais poderosa do mundo. Então, imagine um Dom Quixote solitário, com esse projeto na mão, o que apanhou e o que sofreu no Congresso Nacional. Todo tipo de pressão, de amigos que não apoiavam, não, deixa para lá, deixa para outra vez. Então, isso foi de 92, 91, e veio nessa batida, né? Até que, finalmente, no último governo do Fernando Henrique, quando o José Serra foi ministro da Saúde, e o José Serra era amigo meu desde a época da Constituinte, embora a gente tinha algumas divergências, mas eu sempre respeitei muito, porque ele é um sujeito muito preparado. Ele foi ser ministro da Saúde, e ele é muito hipocondríaco, se preocupa muito com essa história de medicamento, e é economista. Então, aí ele soube que eu tinha esse projeto, chamou para conversar, conversamos, e aí ele falou, eu vou apoiar, mas tem que ser uma coisa mais moderada. Então, tá, tudo bem, vamos para a comissão, né? Vamos para a comissão, e agora, com o apoio do governo, né? A base do governo teve que olhar com outros olhos, né? E aí chegamos a um acordo, né? Não ficou como eu queria no começo. Novamente aquela história da negociação que o Pedro se referiu, né? Não saiu como da Noruega, né? Que era muito mais rigorosa, né? Mas saiu uma coisa bastante razoável, né? Bastante razoável. E nesse meio tempo também o Ministério da Saúde e o SUS já estava mais, assim, preparado com a Anvisa, né? Para fiscalizar a entrada de medicamentos, licenciar os medicamentos. O SUS já estava bem mais capacitado na sua regulação e no seu controle da questão dos medicamentos, né, que era uma coisa necessária, realmente, né. Então, saiu esse acordo e a minha lei foi aprovada, né. É uma lei que ressuscitou a indústria nacional de medicamentos. Hoje, a indústria nacional de medicamentos, com os medicamentos genéricos, que, portanto, não precisa mais, já tem, vamos dizer assim, a licença vencida de direitos autorais, ressuscitou a indústria nacional de medicamentos, que hoje é responsável por cerca de, talvez, 35%, quase 40% da produção de medicamentos do Brasil. E, mais importante ainda, um medicamento totalmente confiável, porque a Anvisa exige um rigor absoluto na cópia dos procedimentos do original, da marca, e com preço muito melhor. Então, toda vez, às vezes, eu vou na farmácia e aí eu digo, mas que lei importante é essa, né? Eu tenho um amigo muito grande, de longuíssima data, né, que é o queridíssimo Paulo Paim. Paulo Paim, que eu conheço desde a Constituinte, porque eu e ele éramos um dos 16 constituintes do Partido dos Trabalhadores, e o Paulo Paim sempre um rapaz muito preparado, muito razoável, muito racional, né? Então, um dia ele contou comigo, Eduardo, eu tenho inveja de você ter aprovado essa lei de medicamentos genéricos. E olha que o Paulo Paim é um campeão de projetos, né? Então, realmente, essa foi uma coisa exemplar, né? Teve uma construção, teve uma resistência minha, é claro, né? Não cedi, mas teve um acordo, né? Com apoio, inclusive, de outros partidos até conservadores, né? E a gente conseguiu uma coisa muito boa para o Brasil, para o SUS, para o orçamento do SUS, e principalmente para o orçamento das famílias, né, que vão nas farmácias. Né? Tem outro projeto meu que está em vigor também na área farmacêutica, é essa história da farmácia popular, que é outra coisa, né, vocês sabem, né? Então, esse projeto é de minha autoria também. É de minha autoria. Ele já tinha sido aprovado na Câmara, na véspera entre o governo Fernando Henrique e o governo Lula. Esse projeto, que era de minha autoria também, que eu estava copiando uma experiência do governo estadual da Bahia e de Pernambuco, que tinha uma coisa parecida com isso. Iniciativa dos governos estaduais. A gente tem que estudar e copiar e aprender com quem faz bem, né? Essa é uma das coisas que, às vezes, os nossos deputados hoje estão meio esquecidos. Estudar, ler, aprender. Só fico preocupado com emenda, compra de voto. Estudem, leiam. Bom, eu tinha copiado uma experiência parecida
do governo estadual da Bahia e de Pernambuco. Aprovamos na Câmara e foi para o Senado. E estava para aprovar no Senado. Mas aí o relator do projeto meu de farmácia popular, eu tive o azar e o relator caiu na mão do senador Antônio Carlos Magalhães, que era o eterno senador da Bahia, né? E o problema dele não era nem com medicamento genérico. Veja como as coisas são no Congresso, né? Eu fui lá falar, senador Antônio Carlos, eu sei que você é baiano, inclusive eu sou amigo do seu tio. Ele era amigo do tio meu lá, né? Lá na época dele de estudante. E o meu avô foi cabo eleitoral dele quando ele se elegeu vereador pela primeira vez. Então conversamos lá muito. Era um conversador, um contador de casos interminável. E eu querendo discutir o projeto. O projeto. Não, depois eu vejo. Nada, saí de lá e nada. Depois eu descobri qual era o problema dele. Como a experiência da farmácia popular, e eu citava na minha justificativa, infelizmente, que a experiência recolhia a experiência da Bahia, de Pernambuco, e na Bahia, no governo Valdir Pires, que era o inimigo número 1 do ACM na Bahia, né? Então, o ACM não admitia de jeito nenhum nada que tivesse o nome do Valdir. O Valdir é um gente, foi ministro da Previdência do João Goulart, lá atrás, antes de 1964, um maravilhoso, uma pessoa maravilhosa do antigo PTB, muito amigo meu, mais velho do que eu na época. E depois eu descobri, meu Deus do céu, o senador ACM não vai deixar de jeito nenhum. E foi dito e feito, sentou em cima, e o projeto não conseguiu ser aprovado na Câmara, então o governo teve que implantar a farmácia popular por decreto, né? Por decreto, por programa do SUS, né? Mas o projeto original também é de minha autoria, né? E tem essas histórias de tramitação, né? Que bacana. Complicadas as questões aí, né, dentro da Câmara. É isso aí. Muito obrigado, Eduardo. É uma honra para a gente saber, né, dessa sua história, né, de duas coisas que são muito importantes. Eu ia até falar da farmácia popular e você já falou que também foi um projeto seu, além dos genéricos. Eu lembro muito bem dessa época, como reduziu o valor dos medicamentos, né, e permitiu acesso para muitas pessoas. Hoje a farmácia popular, hoje mesmo a gente estava falando aqui que o pessoal vai lá, tem direito a diversos medicamentos que... Imagina como ficaria no orçamento das pessoas, né, hoje em dia, né, onde querendo ou não, infelizmente, essa escala 6:1, a gente volta lá, né, acaba gerando diversas doenças aí nas pessoas física e mentalmente, né, físicas e mentais. Então, realmente ficamos muito felizes aqui de ter você, de ouvir essas suas histórias. Com certeza falaremos outras vezes por aqui. Temos mais 5 minutinhos, Kira. Quer fazer mais uma pergunta antes dele fazer o final? Um agradecimento especial aqui para Vera Mota, advogada de São Paulo, que facilitou esse contato com o Eduardo. Então, fica aqui a nossa gratidão. Muito obrigado. Muito obrigada, né, pela... A Vera é a secretária de Negócios Jurídicos Nacional do PV, há muito tempo. Ela deu um apoio aí também, junto com a Marivane. E, assim, nossa, eu fiquei bem contente, assim, por escutar, né, assim, de frente, assim, uma personalidade que trouxe várias coisas para o nosso país, né, positivas para a população, e já está aí há muitos anos, né, nessa luta, e fico bem contente, e muito obrigada pela participação. Se tiver mais alguma coisa para fechar, para... Eu quero dizer que nesses 20 anos de deputado federal, eu sempre respeitei muito a bancada eleita pelo Rio Grande do Sul. Eu acho que o Rio Grande do Sul, pela sua experiência histórica e de muitos problemas que viveu, ele sempre teve um nível de politização, né, de adesão aos partidos, sejam eles conservadores, liberais ou reformistas, bem acima da média do Brasil. Então, eu sempre tive uma certa inveja da qualidade, né, do seu não sei como é que está agora, né, mas na minha época eu me lembro que o Rio Grande do Sul sempre se destacava, né, com deputados muito preparados, né, defendendo suas ideias.
admirava muito. Tá... Alguns deputados como o Pedro Simon, que era uma figura extraordinária da redemocratização do MDB, no PT, no meu partido da época, o Olívio, uma figura muito austera, muito simples, muito correto, né? Uma das poucas pessoas que o Lula ouvia, de verdade, era o Olívio, né? Também pessoas como o Fortunati, um líder sindical muito preparado, mais jovem, da turma mais jovem, o Fortunati, o Rolim, também Marcos Rolim, 2 deputados, Fortunati e Rolim, mais jovens, muito bons do Rio Grande do Sul. Então, eu tenho boas lembranças das bancadas do Rio Grande do Sul. Espero que vocês Agora continuem. Está um pouco diferente. Espero que vocês continuem tendo sorte. Não, hoje não está tão fácil hoje em dia, né? Mudou um pouco o espectro, mas a gente ainda está na luta, ainda tem muita gente politizada, sabe? Então é importante agora só trazer isso para as novas gerações. Acho que essa é a missão, e esse programa aqui, né, o Mentes Verdes, é isso, né? Tentar levar um pouco de conhecimento, essa troca de ideias, debate para mais pessoas aí. O nosso grande presidente do PV Rio Grande do Sul, Márcio Grandão, mandou um grande abraço aí, grande Eduardo Jorge. Esse é um batalhador incansável. Tá assistindo, muito bom ter você aqui com a gente. O Guará aqui, nosso amigo também, excelente explanação do Eduardo. A Marivane aqui falou, a gente não cansa de ouvir o Eduardo Jorge. Então, grandes amigos aqui que estão acompanhando a live e estão agradecendo, e também ficamos felizes com a presença de todos vocês. Temos mais 3 minutinhos, então, eu acho que é mais ou menos isso. Eu vou me despedindo, depois a Kira se despede, depois o Jorge se despede, a gente se despede de todo mundo, mas mais uma vez agradecemos, fiquem ligados nas lives, né, às quartas-feiras, às 19h30, e sigam, né, o Mentes Verdes Canela, né, no Instagram, e a partir da semana que vem também no YouTube, né, Kira? Isso aí. E também fazer uma divulgação aqui do InfoSerra também, que é do Pedro Campos, que também fala é muito diversificado aqui na região. É um trabalho bem bacana também. InfoSerra também no Instagram, sigam a gente lá. Maravilha, Eduardo. Muito obrigada. Muito obrigado. Até mais. Até a próxima, gente. Muito obrigado. Fiquem bem. Valeu.